Quando já era muito velho, a Bíblia diz que Davi foi aquecido pela jovem virgem mais bela de todo o reino de Israel. O nome dessa jovem era Abisag. No entanto, há algo misterioso na natureza do relacionamento entre Davi e Abisag. Isso porque o texto bíblico informa que Davi e Abisag não tiveram relações. Mas depois da morte de Davi, o nome de Abisag esteve envolvido em uma trama que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão Adonias, que desejou se casar com aquela jovem. Isso levou os estudiosos a debater qual foi de fato o papel desempenhado pela Abisag como companheira de Davi. Teria ela sido uma cuidadora ou enfermeira do rei envelhecido? Ou seria uma concubina ou esposa secundária que, de alguma forma, não teve relações consumadas com Davi? E mais, teria Abisag sido a mulher que conquistou Salomão e foi referência no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão? E por isso os herdeiros do trono de Davi viam como intolerável o amor de seu meio-irmão por ela? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Assista esse vídeo até o final e você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Abisag. Apesar de ter sido uma jovem sunamita que cuidou do rei Davi em seu velho, a história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag não é claro, mas algumas teorias sugerem que talvez esse nome signifique algo como "meu pai é um andarilho". Apesar de a Bíblia não trazer muitas informações sobre quem foi Abisag, como veremos, a jovem parece estar envolvida no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag está descrita na Bíblia como uma jovem virgem da cidade de Sunem, que estava a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, nas proximidades do Monte Gilboa, no território da tribo de Issacar. Devido ao fato das letras L e N aparentemente terem sido trocadas em alguns materiais da antiguidade, alguns comentaristas observam que os designativos sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se isso for correto, ambos os termos indicam uma mulher de Sunem. Essa associação conduziu alguns pequenos estudos para sugerir que Abisag pode ter sido uma mulher sulamita mencionada poeticamente no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. No entanto, não há evidência alguma disso, e a maioria dos intérpretes considera essas hipóteses absolutamente especulativas. Então, a ideia de que Salomão se apaixonou por Abisag e que ela teria sido uma esposa anônima e misteriosa citada no livro bíblico do Cântico dos Cânticos de Salomão não passa de pura especulação. Voltando ao que se tem certeza, o texto bíblico também diz que Abisag era uma mulher muito formosa. A Bíblia informa que, no final da vida do rei Davi, ele teve muita dificuldade em se aquecer. Os servos o envolviam com muitas roupas, mas ainda assim ele não se aquecia. Então, os servos do rei mandaram procurar em todo o reino de Israel uma jovem donzela para estar presente ao rei. Essa jovem tinha de cuidar de Davi e aquecê-lo em seus braços. A jovem virgem escolhida foi justamente Abisag, e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive, mais adiante, a Bíblia diz que após a morte de Davi, Adonias, que também era filho do rei, falou com Batseba para que ela intercedesse junto a Salomão para que Abisag fosse dada por mulher a ele. O contexto do pedido feito por Adonias foi muito turbulento, pois pouco antes houve uma grande conspiração para fazer de Adonias o sucessor de Davi. No entanto, quando Salomão foi oficialmente ungido como rei no lugar de Davi, Adonias pediu clemência por sua vida, e Salomão deixou seu meio-irmão viver. Porém, mais tarde, Adonias resolveu fazer o pedido pela Abisag. Evidentemente, o rei Salomão interpretou isso como uma artimanha de Adonias para tomar o trono de Israel. Naquele tempo, no Antigo Oriente Próximo, tomar como esposa uma mulher que havia pertencido ao leito de um rei implicava em reivindicar o trono. Por isso, Salomão entendeu que Adonias estava desafiando diretamente sua autoridade como rei de Israel ao desejar possuir Abisag. Ele tentou imediatamente que Adonias estivesse morta, conforme lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 2. Diante disso, a pergunta direta é: Abisag foi ou não mulher de Davi? É verdade que os estudiosos discutem o papel real da Abisag ao lado de Davi. Alguns argumentaram que Abisag era como uma concubina ou esposa de Davi.
Outros defendem que Abisag era apenas uma companheira de Davi, no sentido de que ela teria sido uma pessoa encarregada de cuidar do rei em seus últimos dias, como uma cuidadora ou enfermeira, sem que isso signifique que ela tenha se tornado esposa de Davi. Em primeiro lugar, a Bíblia destaca o respeito de Abisag de que o rei Davi não a conheceu. Sobre isso, o texto bíblico diz: "E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu." Essa expressão "não a conheceu" significa que Davi não teve relações com ela. Essa informação pode favorecer a ideia de que inferir que Abisag tenha se tornado esposa de Davi não é algo indiscutível. Portanto, não seria completamente impossível a ideia de que Abisag nunca tenha pertencido ao grupo das mulheres de Davi. Por outro lado, em segundo lugar, a forma como Abisag foi associada à morte de Adonias parece indicar que, pelo menos perante o reino de Israel, Abisag foi considerada esposa ou concubina de Davi, mesmo que eles não tiveram relações. E por que essa conclusão parece ser muito mais substancial? Bom, porque quando Batseba falou a Salomão sobre o pedido de Adonias em querer se casar com Abisag, a resposta de Salomão à sua mãe foi a seguinte: "E por que pede Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, e também por ele, e para Abiatar o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia." Então jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: "Assim me faça Deus, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me fez casa, como tinha falado, porque hoje morrerá Adonias." Perceba que o pedido de Adonias para se casar com Abisag foi recebido por Salomão como uma ameaça direta ao seu lugar no trono de Israel. A realidade de Salomão pode ser explicada pelo entendimento da época, em que, quando um homem se casava com uma mulher que havia pertencido ao leito de um rei, muitas vezes essa atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Durante a revolta de Absalão, por exemplo, a Bíblia diz que ele se deitou com as mulheres de Davi perante todo Israel, numa nítida demonstração de poder e conquista ao trono de Jerusalém. Portanto, isso parece ter sido o entendimento de Salomão ao enxergar o pedido de Adonias como uma conspiração interna contra o seu reinado. Ou seja, para ele, autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicava em abrir mão de seu reino em favor de seus opositores. Provavelmente, Salomão teria tido essa mesma ocorrência se Abisag tivesse sido simplesmente enfermeira ou cuidadora de seu pai. Considerando tudo isso, a maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutou do status de mulher ou concubina de Davi perante o reino de Israel, embora jamais tenha tido relações com o rei. Agora deixe os seus comentários se você já conhecia a história de Abisag na Bíblia Sagrada e não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar seu like. Que Deus vos abençoe.